Fala moçada, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu sou o professor João, professor de Química, e hoje nós vamos responder a questão 19 que apareceu na UEA, na parte específica, para ingresso em 2024. Mas antes de ler esse enunciado, eu preciso comentar com você por alto do que se trata o assunto dessa questão. Basicamente, a cinética química e fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Aqui, nós só vamos comentar dois fatores que é o que nos interessa. Então vamos lá. Para que os produtos sejam produzidos ou formados, os reagentes eles têm que fazer choques entre essas partículas. Então está tudo entrelaçado a choque particular. Então vamos aqui. Quando eu tenho um aumento da concentração dos reagentes, eu tenho um aumento da probabilidade de choque particular. Se eu tenho um aumento da probabilidade de choque particular, aumenta a velocidade da reação, consequentemente o tempo diminui. Se eu tenho um aumento de temperatura, isso está muito associado à energia cinética. Então, há uma maior agitação entre as partículas, maior probabilidade de choques entre essas partículas e aumenta a velocidade, diminuindo também o tempo de reação. Olhando essa questão em si, ela basicamente traz uma reação de decomposição de peróxido de hidrogênio, onde há aqui liberação ou formação de gás oxigênio. Mas vamos ler aqui o enunciado. Para estudar a energia cinética da decomposição do peróxido de hidrogênio, foram preparadas soluções com concentrações diferentes, as quais foram submetidas a diferentes temperaturas, sendo que em uma das soluções foi adicionado o catalisador. Então aqui ele tem 5 experimentos, e se vocês forem já olhar aqui essa tabela, ele traz diferença aí na quantidade das concentrações, né, do reagente, e diferença quanto à temperatura, e consequentemente tudo isso mexe com o tempo de liberação do gás oxigênio. Mas vamos continuar. A tabela apresenta diferentes condições em que as soluções foram submetidas e o tempo necessário para iniciar a decomposição do peróxido de hidrogênio em cada caso, que foi basicamente o que eu citei para vocês. Ele pergunta, a solução em que foi adicionado um catalisador é a do experimento número. Aí vamos aqui comigo. Observe aqui o seguinte. Se você for olhar o experimento 1 e o 2, ambos têm 10 de concentração para o reagente. 3, 4 e 5 já cai pela metade. Então, se um aumento da concentração está associado com o aumento da velocidade, então tu já tem que começar a pensar nessa ideia. Se você for olhar aqui, a temperatura de cada um varia entre 30 a 50. Mas vamos aqui com essa ideia. Observe que entre o experimento 1 e o 2, ambos com 10 de concentração. Se você for olhar a temperatura, um está 30 e o outro está 50. Então, se o experimento 1 mantém a concentração de peróxido de hidrogênio e a temperatura é menor, é esperado que o tempo da reação também seja maior em relação ao 2. Por quê? Porque no experimento 2 eu tenho 20 graus Celsius a mais em relação ao experimento 1. Então, se eu tenho um aumento de temperatura, é esperado que o tempo também da reação diminua. Então, aqui até agora não tem nada que faça a gente pensar em catalisador. Mas se você for olhar aqui agora, o experimento 4, levando também essa mesma ideia, ele tem menor concentração. E ele tem o quê? 30 graus Celsius, menor temperatura. Então, tu pensa, pô, se ele tem menor concentração, menor temperatura, era para o tempo ser lá em cima. Mas aí, do nada, você olha aqui para o tempo da reação, tá 1 minuto, tem coisa errada. Mas é porque, provavelmente, nesse experimento, foi adicionado o que a gente chama de catalisador. E lembra que o catalisador ele diminui a energia de ativação de uma reação química para aumentar a velocidade, consequentemente diminuindo o tempo dessa reação, o que foi provado no experimento 4. Então, a solução que foi adicionado catalisador, gabarito letra B, foi o experimento 4. Espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Não esquece de seguir aqui o nosso canal, dar like no vídeo e invista na sua educação. Seja Sala de Exatas.